Fala aí, torcedor alvinegro praiano, boa tarde a todos. Pessoal, vamos ver aqui o pré-jogo, né? Informações do Santos aí. Vamos ver antes também um documentário sobre o Santos aí, né? O Diego Ribas, aí, ex-Santos, falou também da entrevista ao Show do Esporte. E vamos ver também as últimas informações do Santos, como é que o Santos vai. No final do vídeo eu vou deixar a escalação, espero que você goste. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Se puder, deixa aquele like maroto. Contadas por personagens do Santos, que surpreendeu todo o país em 2002, com aquela galera chegando, Diego Ribas, Robinho, numa arrancada inesquecível rumo ao título brasileiro. Lembrando que o Santos, naquela época, era mata-mata. Entravam 8 times. O Santos entrou em 8º e terminou campeão brasileiro. Sério? Pois é, vamos ver. Bora. O futebol ele vai te deixando com muita responsabilidade. A expectativa, a cobrança e esse excesso de responsabilidade muitas vezes traz a rigidez, tira essa espontaneidade. Aquele time não. Um time feito para não cair, começa por aí. Uma mescla de alguns jogadores mais experientes com uma molecada que vindo das divisões de base. Os deuses do esporte, eles abençoam e eles traçam já antecipadamente as glórias e as grandes conquistas no mundo. Esse Santos de 2002 foi um deles. Os Iluminados de 2002 foram escolhidos a dedo para formar o elenco santista. A geração de 2002, apesar de muito jovens, eles vieram não oriundos da base, mas vieram com idades para a base. Mas eles vieram e já conviveram com jogadores experientes que fizeram eles criarem uma experiência também e um amadurecimento e maturidade para enfrentar desafios como o de 2002. O momento era de muita pressão. Afinal, a última conquista relevante do Santos havia sido o Campeonato Paulista de 1984. Por isso, os torcedores se posicionavam aqui, atrás desse campo, no CT Rei Pelé, para protestar, cobrando uma reação do clube. Então o fundo que vocês estão vendo, lá tem 2 campos. Só tinha um. O resto, para lá, era matagal. Então a torcida invadia, aqui a gente ia correndo pro fundo lá. E era só espinho, mangue. A pressão sempre foi muito grande. Era uma situação muito difícil, delicada, financeira e profissional para o clube. A torcida, grande parte, impaciente. Então precisava de solucionar e veio uma safra muito boa de jogadores. Todos diziam, para que um time alcance o título de campeão brasileiro, tem que ter experiência e idade, e essa equipe, ela teve uma média de idade de 21 anos. 21 anos foi a média de idade do time campeão brasileiro de 2002. Aí eu nem falo mais para não me emocionar. Aquele time emocionou mesmo. A molecada chegou para causar no Brasileirão. Uma irresponsabilidade com responsabilidade. Por ser um time muito moleque, muito jovem, muito espontâneo, a gente encarava com naturalidade, vamos jogar. A gente não pensava em premiação, não pensava em nada, a gente queria jogar. Irreverência no campo e alguém à beira dele para orquestrar a brincadeira. Ele sempre foi muito linha dura, muito ríspido nas coisas, com um time de molecada que ficava tirando sarro o tempo inteiro. É um cara muito experiente, muita personalidade, se comunicava muito bem, nos protegia quando necessário, mas também sabia cobrar. Emerson Leão cobrava disciplina e um futebol pra frente. O Peixe terminou aquele Brasileirão com o melhor ataque do campeonato. 59 gols, empatado com o São Paulo. Era muito difícil de parar aquele time, porque tinha o coletivo, mas também tinha essa criatividade, essa leveza, essa ousadia do individual. A gente tinha pressa até para bater lateral. Então, aí ele falava que a gente não podia perder essa alegria de atacar. Só que não precisava falar, porque era do time. O time agredia o tempo inteiro. A gente jogava, a gente respeitava agredindo. 2002 foi o último ano com o formato de mata-mata no regulamento do Brasileirão. Nas quartas, uma montanha para escalar.
O São Paulo, de Rogério Ceni, Ricardinho, Kaká. E quando chegou no mata-mata, que o São Paulo acho que tinha 15 pontos na frente, 16, era uma... que era tido até pela imprensa como o Real Madrid do Brasil. Vamos jogar com o Real Madrid. Superando o São Paulo nas quartas, o Grêmio na semi, os meninos da Vila chegaram à decisão do Brasileirão contra o Corinthians. Os 2 jogos foram disputados no Morumbi, numa época em que os clássicos paulistas ainda tinham o brilho das torcidas rivais no mesmo estádio. No primeiro jogo, o Santos fez bonito. Gols do Alberto e do Renato garantiram o 2-0. Com a vantagem do empate, a grande decisão aconteceu uma semana depois. Mais uma vez no estádio tricolor. E o Morumbi dividido. Realmente dividido. A torcida do Santos acreditou naquele time. Aquele time acreditou que a torcida ia encher. Vindo do primeiro jogo com uma vitória. O apoio era grande, mas a tensão também. E aumentou ainda mais depois que o camisa 10 do time, Diego, sentiu a coxa no início do jogo. O experiente Robert foi o substituto. Ele sabia que ele ia entrar no jogo. No primeiro tempo, que o Diego não ia aguentar. Os treinos, ele estava usando uma proteção na coxa, ele tinha uma lesão. Mas o jogador quer jogar, né? Então... E quando ele saiu, quando o Robert entrou, a gente sabia que não ia mudar a conduta. Ainda na primeira etapa, foi o Robert quem iniciou a jogada que levou a um dos lances mais emblemáticos daquele ano. Robinho, o ex-lateral Rogério e nada menos do que 8 pedaladas. O atacante acabou sendo derrubado na área. Pênalti marcado e convertido. Apesar da grande atuação do goleiro Fábio Costa, o Corinthians chegou ao empate com David e Anderson. Mas a gente sabia da força do Corinthians, sabia como seria a pressão que foi durante toda a semana, que o Corinthians ia virar. O fantasma da semi do Paulistão de 2001 surgiu. O Timão viraria de novo. Eu estava naquele jogo, o Paulo Almeida também estava. E a gente começou, olha, não vai se repetir. A nossa característica é atacar, a gente vai continuar atacando. Eu acho que não deu 5 minutos, a gente já empatou o jogo. Uma tabela do Robinho com o Elano para aliviar os santistas. O fim da fila estava praticamente garantido. Mas, para não ter dúvida, Léo fez mais um, de pé cruzado, de corpo, de alma, de lágrimas nos olhos. E memes aí, né? Vontade de chorar e morrer. Por que eu falei isso? Porque eu olhava pros 2 lados, era choro. Da torcida do Corinthians que perdeu e a do Santos chorando que ganhou. Então a gente olhar para a arquibancada e ver, pô, nós ganhamos, os caras estão chorando. A gente não tinha noção do feito. Não tinha noção. Dado o grau comparação do grande Santos da década de 60, aquele de 2002 era fantástico. Jogava por música. Era um time preparado para alcançar um grande título como aquele. Celebração e uma base montada para os anos que viriam a seguir. A geração de 2002 que, no ano seguinte, cedeu 9 jogadores para a seleção olímpica. 9. A base da seleção olímpica foi a base do Santos Futebol Clube. Em 2003, os meninos queriam a América, mas pararam na final. Naturalmente, naquele momento, uma frustração, porque chegamos tão perto, né, da Libertadores ali, mas perdemos para um grande time. Perdemos para um Boca Juniors muito bem organizado, um time muito competitivo. Foram muito eficientes na proposta deles, né, que era um time mais marcador, de mais contato físico, mas foram muito eficientes. Então, foi uma vitória justa por parte deles. 2 anos depois do fim da fila, os deuses do futebol fizeram novos planos. Dessa vez com um outro treinador. Chega o Vanderlei Luxemburgo, né, naquela altura, um excelente treinador, Ricardinho e outros jogadores importantes também, para unir forças, né, com um elenco, com um time que já era muito forte,
mas ali começava uma renovação daqueles jogadores que se consagraram ali em 2002. O Furacão liderou o Brasileiro até a penúltima rodada. Nela, empatou com o Vasco. E o Santos superou o São Caetano. Eles ganhavam, a gente ganhava, eles ganhavam, a gente ganhava. A vontade de vencer era muito grande, a busca era muito grande. E quando eles tropeçaram, a gente não tropeçou mais. Os meninos da Fila honraram a história dos meninos da Vila. De empenho, de luta, de resiliência, de procurar fazer as coisas certas. Foi o que eu fiz. Representa a liberdade e a volta da autoestima, da alegria do torcedor. Representa o Santos de novo com uma conquista nacional. É muito orgulho, muito orgulho. E eu tive a honra de fazer parte daquele time que definitivamente é um dos times mais encantadores e especiais do futebol brasileiro, porque por tudo que fez, como fez. É isso, né? Às vezes tem momentos muito especiais no futebol, em qualquer esporte, para falar a verdade, né? Onde tudo se encaixa, todas as peças se encaixam, né? Os jogadores se entendem no olhar. E aí, não é bonito isso? Mas, nossa senhora, Ai, lindo, tá vendo? quase uma Beth Carvalho, a gente se fala, não. Então, nação, vimos aí, né, um documentário sobre o Santos, né, homenagem ao time de 2002. E vamos ver aqui, né, a escalação de Santos e de Guarani que se enfrentam hoje, né. O Guarani tenta transformar resultado do investimento feito na pré-temporada, que trouxe jogadores experientes, como o goleiro Kaique França, o zagueiro Rafael Donato e o volante Ralf, né, e o atacante Luca. E o Santos tenta a reação na tabela depois de uma derrota no clássico contra o Palmeiras por 1-0. Em campo, o clube ainda não conta com o craque Neymar, e que deve retornar ao time no início do mês de fevereiro. O Peixe precisa da vitória para entrar novamente na zona de classificação para as quartas de final e ganhar confiança antes do clássico contra o Corinthians, né? Marcado para quinta-feira na Vila Belmiro. Vamos ver aqui na transmissão, vai ser da Cazé TV, como sempre, e o Record, né? Cazé TV de graça no YouTube. E vamos ver aqui a escalação do Guarani e vamos ver também o desfalque do Santos e do Guarani. O Guarani vai com Kaique, Rafael Donato, Jonathan Costa, Emerson Barbosa, Cicinho. Cicinho teve já passagem até pelo Bahia, né? Lateral. Natan Melo, William Farias, teve passagem pelo Vitória. Diego Torres, Mirandinha, Maranhão e o Guilherme Parede, beleza? E o Vojvoda, né? Não contará com o Gabigol, que acabou preservado por uma tendinite, né? E será preparado para o clássico no meio da semana contra o Corinthians. Tassiano, portanto, deve ganhar vaga novamente. E quem pode estrear em Campinas é Gabriel Menino, meio-campista, contratado e que esteve no banco de reserva no jogo passado contra o Palmeiras. E o Santos vai com Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Igor Vinícius, Escobar, William Arão, Zé Rafael, Roleiser, Barreal, Lautaro Dias e Tassiano. E quem tá de fora é preservado o Gabigol, Neymar, lesão no joelho, Tiquinho Soares, edema na panturrilha esquerda, Bom Tempo, edema no posterior da coxa. A arbitragem vai com Matheus Delgado Candançan, Alex Zang, né, Ribeiro, Rafael Tadeu, Alves de Souza, assistente 2, quarto árbitro Gabriel Furlan e o VAR Hilbert Estevão da Silva. Então, essa foi a informação do Santos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.